Mas essa formação de grupos não cria uma espécie de nós contra eles? Isso. E mais, como é que funciona essa formação de grupos na vida online, já que a identificação com algo similar entre as pessoas usufrui de um mecanismo completamente diferente do ao vivo? Então, vamos lá. Então, essa questão toda a tua primeira pergunta foi Nós mais contra eles. nós contra eles. Então, esse ponto é um ponto central na história toda, e a gente tem que pensar que, às vezes, alguns grupos são grupos diferentes, mas eles não têm tão evidente nós contra eles. Alguns vão ter. Então, basicamente, a gente tem que pensar em que sentido. O nós contra eles, ele vai aparecer tipicamente quando os grupos forem muito rivais competindo por recursos. Não é qualquer grupo. Então, vamos usar essa história do futebol para pensar. Então, imagina um jogo São Paulo e Corinthians, duas torcidas diferentes. Beleza. Essas torcidas são rivais, elas tipicamente competem entre si. Vamos imaginar agora Palmeiras, eu não quero ofender ninguém de Piracicaba, mas Palmeiras contra o 15 de Piracicaba. Esses grupos são tão rivais? Não, porque eles não competem da mesma forma. Então, esse nós contra eles, ele fica saliente Corinthians e São Paulo, não fica saliente Corinthians e 15 de Piracicaba. Se o 15 de Piracicaba começar a virar um baita de um time, começar a atrair recursos e blá blá blá, e começar a competir, aí você muda. Por isso que às vezes tem grupos que a princípio eram grupos que não sofriam com nada e de repente eles entram nessa competição toda. Então o nós e eles, ele depende muito disso. Por trás do nós e eles está uma coisa muito importante, que é como a gente forma os grupos, voltando um pouco para o que o Diogo estava perguntando, que é assim, a gente forma os grupos, a gente entra em grupos, participa em grupos com uma tentativa de valorizar positivamente as minhas características. Obviamente, então, eu tenho que estar num grupo que eu valorizo as características deles. Isso é o que a gente chama na pesquisa de in-group love, né? Então, amor pelo próprio grupo. Isso vem junto com uma outra coisa quando a gente tem grupos rivais, que é o out-group hate, né? O ódio pelo outro grupo. Tipicamente, a gente vê, então, muito mais forte o in-group love, então a gente tende a formar grupos muito mais pelo que a gente gosta, mas a gente forma contra grupos pelo que a gente não gosta. Bom, no Brasil a gente não tem muitos estudos acompanhando isso ao longo do tempo, mas nos Estados Unidos eles fazem muito isso, acompanham esse perfil de in-group love e out-group hate. Não vai falar que está invertendo. E está invertendo. Está invertendo? Então isso é bastante trágico. É trágico, exatamente. Ou seja, as pessoas estão se unindo mais no ódio do que no amor. No ódio pelo outro grupo. Isso, então, olha só, eu posso, por exemplo, se a gente for pensar, vamos pensar em política, se eu for pensar em política, eu posso apoiar um candidato, porque eu ouço e vejo nele pautas que eu considero importantes, que são positivas e tal. Isso seria a filiação a um grupo pelo in-group love. Mas eu posso não votar num candidato porque eu sou contra tudo que ele propõe, porque eu odeio o que ele fala, porque eu acho que é moralmente equivocado. Isso é uma identificação com o grupo mais forte pelo out-group hate, não pelo in-group love. Quando a gente começa, então, nos Estados Unidos, o que eles estão observando é que parece que está tendo uma inversão dessa história toda. Se essa inversão de fato está acontecendo, significa que as pessoas estão menos preocupadas em fortalecer elementos positivos que teriam dentro de um determinado grupo, então, por exemplo, na política de determinadas pautas, muito mais de ataque do outro, né? Então, pode ser que esteja aí um dos principais fatores da polarização. Que muita gente aposta, eu também, o que a gente vê nos estudos faz muito sentido, da polarização, né? Você consegue, porque se a gente for olhar nessa polarização atual, a gente vai ver pessoas muito diferentes apoiando mesmo, pessoas que, do ponto de vista da pauta positiva, elas não estariam no mesmo grupo, mas elas estão se juntando pelo elemento positivo, pelo elemento negativo. Então você começa a ter grupos muito grandes que você não consegue detalhar qual é a característica desse grupo. Então, qual é a característica dos apoiadores, sei lá, agora teve a eleição do Trump. Quem são esses eleitores? Tem um perfil principal, mas tem uma parte ali que tá pelo que é simplesmente pelo contrário, porque não concorda. E aí é onde a gente cai na questão de identidade, de grupo, que é bem importante. Boa parte do que define a gente, define o grupo, é uma coisa muito fácil que a gente faz toda hora. É como a gente julga moralmente as pessoas e os atos. A gente faz isso o tempo inteiro. O que é certo e o que é errado. Então,
para polarizar fácil, basta você apontar para o outro lado dizendo que o que ele está propondo é moralmente errado. Se a gente for olhar os discursos na rede social... questão de aborto. E aí você entra em tópicos que são extremamente morais. Pega a pauta de esses tópicos moralizantes. Então, você vai nesses tópicos que são emblemáticos para isso. E aí é muito fácil, porque se alguém vira e fala assim, o que ele está propondo é moralmente errado, e isso bate com o que eu acho que é moralmente errado, que lindo, encontrei reverberação nisso. Se a gente for olhar na internet, por exemplo, o Diogo tem uma série de estudos nessa linha, né? A gente vai vendo... os grupos muitas vezes se aglutinando e seguindo e curtindo em função de tópicos que são moralizantes, né? Tem um colega nosso da Universidade de Nova York, o Jay Van Bavel, ele faz muitos estudos nessa linha e um deles, ele mostrou os tweets, por exemplo, que mais viralizam são aqueles que não têm tanto conteúdo do ponto de vista da informação. Eles têm muito elemento moral e emocional. Então, usa e abusa de termos morais e emocionais. Porque esses colam rápido. E aí a rede social ajuda a espalhar ainda mais. A espalhar ainda mais. E vai formando as câmaras de eco e essa história toda, né? Qual?